Essas já devem ter a sua folha de apoio ao culto e de apoio também ao estudo do sermão. Crianças, usem essa folha. Este é o momento em que todos nós participamos juntos. Todos têm que prestar atenção, fazer silêncio para ouvirmos bem, não falar com a pessoa do lado, não irmos à casa de banho, não irmos beber água. Nós podemos aguentar até ao final do culto e fazer todas essas coisas, ouvir a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nós estamos agora no arranque de um novo ano letivo, porque vocês sabem que a nossa igreja também organiza a sua agenda, não de janeiro a dezembro, mas organiza a sua agenda de setembro até agosto do próximo ano. E habitualmente, no arranque do ano letivo, habitualmente no mês de setembro, nós temos sermões intencionais sobre eclesiologia. Ou seja, sobre o que é a igreja, qual é a missão da igreja. Sermões que nós temos pensado como liderança que são necessários nós abordarmos determinados temas sobre a igreja para nos prepararmos da melhor forma possível para este novo ano letivo e tudo aquilo que nós queremos cumprir nos propósitos e planos do Senhor para a nossa vida como igreja. E queremos estar bem preparados para o mesmo. Então, por isso, nós também no mês de setembro teremos sermões com intencionalidade no ensino e na preparação, na melhor preparação possível para este arranque deste novo ano letivo como igreja. E este tempo irá culminar, como os irmãos já sabem, com o retiro da nossa igreja no primeiro fim de semana de outubro, em que também é um tempo intenso de comunhão, de aprendizagem na palavra de Deus, onde convocamos todos a estarem presentes e a participarem desse momento tão especial no primeiro fim de semana de outubro. É um momento em que nós separamos para carregar baterias espirituais, para enfrentarmos um ano que será cheio de desafios e um ano em que queremos ser achados fiéis para a glória do Senhor em todas as coisas como igreja. Este sermão então será um sermão com um tema específico, com este mesmo propósito. O tema, vocês já podem ver ali, é a igreja como agente de Deus responsável pelas almas. Eu posso ter o comando, é possível, acho que será melhor se eu conseguir controlar desde aqui. Também depois teremos um sermão, ainda durante o mês de setembro, que será sobre reverência na presença de um Deus santo. Ou seja, onde vamos falar sobre a reverência no culto e como igreja devemos cultuar ao Senhor com reverência que Ele merece e é digno. Todos nós, pequenos e grandes. Vamos então olhar para este tema como a igreja como agente de Deus responsável pelas almas. Primeiramente, brevemente, porque é necessário, talvez alguém aqui nos visita pela primeira vez e não sabe qual é o significado do termo igreja, da palavra igreja. No grego, esta palavra é eclésia e sabemos aquilo que significa. Ela é usada no Novo Testamento para designar uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que foram chamados por Deus para a salvação em Jesus Cristo. Um povo de santos, ou seja, um povo separado para Deus e para os propósitos de Deus. É isto que é a igreja. É uma reunião de pessoas salvas por meio de Jesus Cristo e que vivem em comunhão em Jesus Cristo para os propósitos de Deus. A igreja não é o edifício. A igreja não são essas 4 paredes. Amanhã pode cair aqui uma bomba e desaparecer essas instalações e a Igreja Batista da Ramada continua mais viva do que nunca.
é muito importante nós termos em conta qual é a nossa identidade. Por isso é tão importante nós nos congregarmos, nós estarmos reunidos em assembleia. Uma igreja que não se reúne é uma antítese da sua identidade, daquilo que ela é e daquilo que Deus planeou ela a ser. Congregar-se é um mandamento. Faltar à ceia do Senhor é uma desobediência a uma ordenança de Jesus Cristo. Nós dizemos que a ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus Cristo, uma ordem de Jesus Cristo. Faltar a mesma é desobediência à palavra de Cristo. Por isso a importância de estarmos aqui presentes. Por isso a importância de entendermos qual é a nossa identidade. Esta assembleia que foi convocada, como todas as assembleias quando são convocadas, até aquelas que nós não gostamos de participar lá dos nossos prédios, todas as assembleias atendem sempre a um propósito, ou a propósitos daquele que a convocou. A igreja, portanto, se ela foi convocada por Deus, ela deve cumprir os propósitos pelos quais Deus a convocou. Deus a reuniu de todos os povos, reuniu num só povo. Quais são esses propósitos? A igreja necessita de entender que é essencialmente uma agência espiritual. E ela está ligada na sua essência ao Pai e à pessoa do Filho Jesus Cristo. Ele é, Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Então a igreja, ela é por natureza divina. Eu volto a repetir, porque muitas vezes nós não olhamos desta maneira para a igreja. Por muito que haja pecado no nosso meio, que somos imperfeitos, mas se estamos ligados ao Pai e a Jesus Cristo, a natureza da igreja é uma natureza divina. Olha a importância da igreja. Não há nada mais importante neste planeta Terra que uma igreja local. Não há nada mais importante. Ela é apresentada nas Escrituras como, vocês sabem, pelo tempo não podemos ler todas as passagens, eu só vou citar, tá bem, as referências, porque eu sinto que tenho muito material e temos pouco tempo. Ela é citada, é apresentada nas Escrituras como o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Nós lemos Colossenses 1,18. Obrigado, irmão Rodrigo, pela leitura congregacional. Esse corpo, a exemplo do corpo humano, possui muitos membros que são os nascidos de novo em Jesus Cristo. Ela também é apresentada nas Escrituras como a esposa de Cristo. Ela é também apresentada nas Escrituras como um edifício ou uma casa espiritual com as suas pedras alicerçadas sobre o fundamento, que é Cristo. Além de ser um organismo vivo também, com todas essas metáforas, transmite a ideia para nós clara que a igreja é um organismo vivo e de natureza divina porque está ligado ao Pai e a Jesus Cristo, o Filho. A igreja também, na sua esfera temporal, uma organização. É uma organização. Nesse sentido, a igreja de Cristo, para dar cumprimento aos propósitos, às ordenanças da palavra de Deus, ela se reúne em grupos, em diversos lugares espalhados, que são aquilo que nós conhecemos como igrejas locais. A Igreja Batista Ramada é uma igreja local. A Igreja Olivet Baptist Church em Toronto, no Canadá, é uma igreja local. A igreja é uma organização. O que é que eu quero dizer com isto? Na esfera temporal, é uma organização porque é um grupo organizado de crentes. Nós sabemos quem está dentro e sabemos quem está fora da igreja. Nós sabemos quem são os membros e sabemos aqueles que não são os membros. E há aqui vários irmãos que estão no processo de serem membros da igreja local, mas ainda não são. São nossos preciosos irmãos em Cristo, mas ainda não pertencem a esta organização local, nesta esfera temporal.
Uma igreja local é, de uma maneira simples, um grupo de crentes em Cristo Jesus que existe para cumprir a missão que lhe foi concedida, convocada, designada pelo próprio Deus, pelo próprio Filho Jesus Cristo. Nós sabemos qual é essa missão. Vamos ler rapidamente a mesma. Eu sei que muitos de vocês podiam citar de memória Mateus 28. Reparem qual é a missão da igreja. É tão importante porque hoje em dia há uma crise de direção na igreja. A igreja não sabe para o que está. Está sempre a buscar um propósito, o que é que tem que fazer, um novo significado, ser relevante neste mundo. Olhem, nós já temos a direção dada por Deus. Nós já temos uma missão e é a missão que nos torna relevantes neste mundo, se nós a cumprirmos. É a única missão que está aqui em Mateus 28. Mateus 28, versículo 18 a 20, diz assim a palavra de Deus, nas últimas palavras aos seus discípulos. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Esta é a missão da igreja. Pregar a palavra, cumprir as ordenanças de Jesus Cristo. Tão simples quanto isso. Tudo aquilo que nós fazemos deve cumprir este propósito. A nossa missão que foi designada pelo próprio Deus. A missão da igreja pode-se resumir de 3 formas. Prestem atenção, eu estou a ser resumido apenas. E vou apenas citar essas 3 formas. Primeiramente, a missão da igreja em todos os tempos e em todos os lugares é igual, não muda. Primeiro, glorificar a Deus através da obediência à sua palavra. Vocês podem tomar nota de Romanos 15, versículos 5 e 6. Efésios 1, versículos 5 e 6. E ainda ao versículo 11 ao 14, capítulo 1 ali de Efésios. Então, a missão da igreja é glorificar a Deus através da obediência à sua palavra. Segunda missão da igreja. Alcançar, eu só estou a tirar estes pontos da missão da grande comissão. Não estamos a inventar nada. Estamos apenas a tirar da grande comissão que acabámos de ler. A segunda característica da missão da igreja, ela pode ser definida da seguinte maneira: alcançar os não convertidos com a mensagem do Evangelho de Cristo, a fim de que pela exposição à palavra de Deus sejam salvos pela fé. Volto a repetir. Alcançar os não convertidos com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de que pela exposição à palavra de Deus sejam salvos pela fé. Romanos 10, versículo 13 a 15. Transmite isso mesmo o apóstolo Paulo. Se tu estás aqui pela primeira vez, talvez nem sabes o que é o Evangelho. Bem, o Evangelho são as boas novas. As boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo o sempre, através da sua vida, morte e ressurreição. E agora convoca todos os homens em todos os lugares a se arrependerem dos seus pecados e a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De uma maneira resumida, é esta a mensagem do Evangelho. Terceira característica da missão da igreja é aperfeiçoar os santos pelo poder do Espírito, ensinando-os e desafiando-os em tudo a promoverem a glória de Deus, através de, com o tempo, se tornarem cada vez mais conformes à imagem e semelhança de Jesus Cristo. A fim também de desempenharem a tarefa de contribuírem para a edificação de todo o corpo, de toda a igreja.
E é neste ponto que hoje nos vamos focar. A igreja como agente de Deus, responsável pelas almas, pelo cuidado mútuo. A igreja, não apenas os pastores. Não apenas os diáconos. A igreja, toda ela, todos, em todo o tempo. Neste ponto que nós vamos focar-nos, porquê? Pensem comigo, qual é o maior problema para o cumprimento da missão da igreja? Há um problema transversal em todas as igrejas. Pelo menos nas igrejas que eu conheço. A igreja hoje em dia tem mais consumidores que participantes comprometidos. A igreja hoje em dia tem mais consumidores do que participantes comprometidos. Paul Tripp, no seu livro Instrumentos nas Mãos de um Redentor, refletindo sobre esta realidade, ele escreveu o seguinte: a nossa tendência para o consumismo eclesiástico enfraqueceu seriamente a igreja. Para a maioria de nós, a igreja é meramente um evento em que participamos, ou uma organização à qual pertencemos. Não a vemos como um chamado que deve modelar toda a nossa vida. Que declaração poderosa. Ele acerta em cheio no alvo, na problemática e na solução. Nós devemos olhar para a igreja como um chamado, porque a igreja é uma assembleia que foi convocada com Deus, por Deus, com propósitos divinos. É um chamado para a nossa vida. É um chamado para vivermos para algo maior do que nós. É um chamado que deve modelar toda a nossa vida, todas as decisões. São afetadas considerando a nossa vocação, a nossa chamada como igreja. Isso inclusive até onde vamos viver. Que igreja, que tipo de igreja vamos frequentar e unirmos? Que tipo de igreja local? Como é que vai ser a nossa agenda na semana? Onde é que a agenda da semana está moldada também com a igreja? Como é que nós aproveitamos também o nosso tempo para cumprir os propósitos e deveres que Deus nos concedeu como igreja, a cada um dos membros do seu corpo? A igreja deve moldar toda a nossa vida. Na verdade, nós também devemos acrescentar algo aqui. Nós devemos ser conscientes também de todas as necessidades que há no nosso meio, na nossa igreja, numa igreja. Olhando com essa consciência, nós não poderíamos até contratar nunca na vida. A Igreja Batista da Ramada vai conseguir contratar uma equipa assalariada que fosse suficiente para suprir todas as necessidades do ministério desta igreja local. Nunca. Na Igreja Batista da Ramada, nem nenhuma igreja. E na verdade também Deus não nos chama a isso, a buscar contratar uma equipa assalariada para cumprir e suprir todas as necessidades de serviço e ministério de uma igreja local. Não. Porque Deus sabiamente já nos ordenou o melhor modelo para nós seguirmos. O plano de Deus é que através do ministério fiel de cada um dos membros, o corpo todo cresça até à maturidade completa de Cristo. Não precisamos de uma equipa assalariada. Todo o corpo deve crescer até à maturidade completa em Cristo, por meio do ministério fiel de cada membro que contribui para isso. Por favor, acompanha-me em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16.
O apóstolo Paulo, aqui, está a falar para a igreja, está a falar da igreja e da realidade dentro da igreja. E reparem o que ele diz do versículo 11 até ao versículo 16. Acompanha-me na leitura da palavra de Deus. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Este texto resume, ou dá ainda mais luz, de uma maneira resumida, a todas as implicações daquilo que nós temos estado a falar, desde o início deste sermão, sobre o que é a igreja, a missão da igreja. Reparem, muito brevemente, nós não podemos ir versículo por versículo de uma maneira profunda como habitualmente o fazemos. Mas reparem, na igreja o Senhor mesmo concedeu, Cristo ofereceu à igreja dons espirituais e vocações específicas. E esses sim, formais, têm um ministério oficial na igreja. São quem? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos sabem que foram determinantes no fundamento da igreja, enviados de Jesus Cristo, comissionados diretamente por Ele. Hoje em dia não há apóstolos, está bem? Ou todos aqueles que se dominam apóstolos são falsos apóstolos. Depois, profetas também. Profeta é alguém que fala em nome de, e neste caso em nome de Deus. Evangelistas anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Pastores e mestres. Aqui está-se a referir aos líderes de uma congregação cristã com as suas responsabilidades de supervisão, alimentação, guia e proteção do rebanho de Deus. Menciona aqui mestres, esta habilidade de ensinar a palavra de Deus e ajudar os ouvintes a entenderem as Escrituras como o autor pretendia que fossem entendidas. Agora, há uma grande discussão aqui. A discussão depois nós podemos continuar quando terminar o culto. Crisóstomo e Agostinho, por exemplo, eles pensam que pastores e mestres se referem ao mesmo ofício. Calvino tem um entendimento diferente. Pensa que são dois ofícios diferentes aqui. É algo discutível. Não é, para mim, algo relevante, porque todo pastor tem de ter, num certo nível, a habilidade de um mestre da palavra. Mas eu estou mais inclinado até a pensar que o apóstolo Paulo juntou aqui, propositadamente, pastores e mestres num só. Mas isso sou eu e vale o que vale. Continuando. O propósito destes homens é com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Qual é a responsabilidade desses oficiais? Destes homens que têm este ministério formal na igreja? Não é fazer o trabalho. Não é fazer todo o trabalho. Reparem, o apóstolo Paulo diz para ensinar a igreja em toda a boa obra, para realizar todo o ministério do Senhor. Eu estou apenas a ler o texto. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, do serviço dos santos. O pastor não está para fazer tudo. O pastor até, principalmente por esse texto,
Ele está para treinar, para formar, para ensinar os santos a desempenhar o seu serviço cada vez melhor no reino de Deus para o avanço do Evangelho. Isto contribui, o apóstolo Paulo diz, para a edificação do corpo de Cristo. Isto é algo maravilhoso. Paulo fala que o nosso serviço, o serviço de todos, o ministério de todos, de acordo aos dons que Deus nos concedeu, e está a falar aqui de ministério, aqui não havia departamentos de ministério. Está a falar de um ministério orgânico, natural, não precisas de um cargo para fazer. Diz que isto contribui para o crescimento da igreja. Está a falar do crescimento espiritual, da edificação da igreja. Deus deu à igreja, a todos, dons e ofícios para completar e aperfeiçoar a obra que Ele começou em nós. É por isso que eu costumo dizer que nós precisamos de Deus, mas precisamos uns dos outros. Porque a maneira em que Deus vai continuar a completar a boa obra que começou em nós, como Paulo diz no capítulo 1, versículo 6, é através uns dos outros. Amados irmãos, nós precisamos de todos dentro do corpo. Para chegarmos à unidade, para chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos à maturidade, para chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E isto tudo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Estou a ler o versículo 15. E reparem o versículo 16. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Esta imagem é tirada da anatomia humana. E o corpo, na verdade, é uma ilustração fantástica daquilo que é a igreja. Uma só unidade. O corpo humano é uma imagem perfeita daquilo que nós devemos ser como igreja. Nós somos um em Jesus Cristo. Há várias partes, há vários membros, mas todos nós estamos juntos uns aos outros com os nossos ligamentos. E todos nós estamos unidos à cabeça que é Jesus Cristo. E todos os membros, todos os órgãos deste corpo têm um papel a desempenhar e contribuem, ou devem contribuir, para o crescimento saudável deste corpo, para a função deste corpo, para a capacidade que Deus designou para a igreja. Eu espero que vocês estejam convencidos disso. Para poderem começar a moldar as vossas vidas, não apenas tendo a igreja como um evento dominical de manhã, matutino, mas que possa intencionalmente estar presente nas vossas agendas, nas vossas conversas, nos vossos relacionamentos. Porque vocês foram convocados para isso. Nós fomos convocados para contribuir para a edificação de todo o corpo. Deus quer e usa pessoas comuns. Talvez tu te estás a sentir, mas eu sei tão pouco da fé cristã. Eu sou um neófito, um recém-convertido. Eu não me sinto capaz de falar com os outros. Eu me sinto tão necessitado, tão fraco. Mas tu fazes parte do corpo. E Deus te chamou com uma função. Deus te chamou com um propósito. E Deus quer e usa pessoas comuns. É isto que aprendemos ao longo das Escrituras. Deus não usou também os patriarcas. Vocês pensam que Abraão era algo de especial? Abraão era um mentiroso. Abraão mentiu. Jacó enganou o seu pai. Vocês sabem disso. Mentiroso também. Isaac também. Eles eram pessoas comuns. Reparem, os heróis do Antigo Testamento também eram pessoas comuns. Esses grandes heróis que nós olhamos com grande espanto. Para eles, Moisés, ele era um assassino exilado. Uma pessoa comum. Ele até disse a Deus que nem sabia falar.
Por isso é que Arão foi convocado para falar no lugar dele. Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando foi chamado por Deus, era um menino pastor. Um homem comum. Um menino comum. Deus quer e usa pessoas comuns como todos nós que estamos aqui, porque Ele quer manifestar o seu poder em nós para a sua glória. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com Moisés, Davi, Abraão, Tiago, José, Horácio, Luís, Silvina, Débora, Lucimar. Não tem a ver. É com Deus que quer usar pessoas comuns como nós. Os apóstolos eram pessoas comuns. O apóstolo Pedro negou a Jesus. Paulo foi um perseguidor da igreja. Deus usa também não apenas pessoas comuns, Deus usa meios ordinários. Meios simples. Os meios ordinários para fazer coisas extraordinárias na vida das pessoas. O que é que eu quero falar sobre meios ordinários? É aquilo que nós conhecemos como os meios ordinários da graça de Deus. A oração, a pregação da palavra, a comunhão, a ceia do Senhor. Que não... não estava a ver. Este é um meio da graça ordinário que é de grande encorajamento, amados irmãos. Pensem comigo como a ceia do Senhor é um meio ordinário da graça e meios ordinários da graça são os instrumentos que Deus instituiu para comunicar de uma maneira especial, alimentar, fortalecer e fazer crescer a fé dos cristãos. E a ceia do Senhor serve para isso mesmo. Quantas vezes nós somos relembrados que, independentemente daquilo que nós somos, em Cristo Jesus, nós temos a certeza que temos comunhão com Ele para todo o sempre. E mesmo quando vemos a nossa vida a definhar, os anos avançando e pensamos na morte, quando celebramos a ceia do Senhor, como ela é um meio de graça para grande encorajamento para nós, porque nós somos relembrados que Jesus Cristo prometeu que vai comer no seu reino conosco novamente. Meios ordinários para fortalecer a nossa fé. Isto só ocorre na igreja. Não nos podemos privar disto, da igreja. Ela deve ser central. Porque Deus age de maneira ordinária nela, através dela, para realizar o extraordinário em nós. E através de nós. Nós vemos, conforme já vimos em Efésios 4, que sim, há membros do corpo que recebem dons específicos, mas tanto estes homens que receberam dons específicos, como todos os demais membros do corpo, todos, em todos os dias, somos chamados a cuidar uns dos outros. Essa é a nossa responsabilidade. Deus não nos chamou apenas para si mesmo. Deus nos chamou para sermos para os outros, para sermos servos dos outros. Deus nos chamou para sermos um instrumento nas suas mãos de bênção para os outros, dentro do corpo de Cristo, do reino de Deus. Nós fazemos parte de algo maior do que nós. Algo que já existia quando nós nascemos. E algo que vai continuar depois de nós morrermos. É a obra maravilhosa da redenção. A obra da transformação de almas. Deus está a realizar essas obras. E esparmem-se. Deus quer realizar através de nós esta obra da redenção. Lembram-se que eu citei Instrumentos nas Mãos do Redentor, o livro do Paulo Tripp. Este é o livro mais vendido da Nutra. E este é um livro básico e essencial para quem quer saber o que é aconselhamento bíblico. O que é a nossa responsabilidade de todos nós para cuidarmos da alma uns dos outros. E é daqui que eu estou a tirar esta ideia, desta reflexão. Em que Deus nos chamou para sermos instrumentos nas mãos do Redentor, para sermos transformados por outros, mas também para sermos agentes de transformação para outros. E esta é uma obra que é maior do que nós.
Como pastor, e seguramente os pastores aqui presentes também ouviram a mesma coisa. Como pastor ou como professor também, nos seminários em que eu já tive a oportunidade de dar aula, em que eu dou aula, eu já ouvi o seguinte, não é? Nos intervalos, no final da aula, aproximam-se a mim e dizem: eu não tenho oportunidades para servir na minha igreja. Eu penso que deveria ser mais aproveitado na igreja, mas não sou. Quantas vezes já ouvi isto? Eu quero ser sincero, que eu estou absolutamente convencido que muitas vezes estes comentários são provenientes de um coração sincero, que deseja fazer mais para o Senhor e mais para a sua igreja local. Estou convencido que sim. Mas às vezes eu fico preocupado também que em alguns casos, ou talvez em muitos casos, estes comentários vêm de um coração que entende errado o que é servir ou ministrar. Porque ele entende que o serviço e o ministério é só aquele que é reconhecido formalmente pela liderança da igreja. Para alguma área específica, algum departamento da igreja. Aliás, nós até nem usamos este termo departamento. É um termo que eu realmente não gosto para nada. É claro que nós falamos já que a igreja local é uma organização. Então é necessário uma estrutura. É necessário organização. É necessário formalização em algumas áreas de atuação, de ministério na igreja. Mas isso não vai ocorrer com todos. E isto não é para ocorrer com tudo. Nós devemos de entender, todos nós, membros do corpo de Cristo, membros da Igreja Batista da Ramada, nós devemos de entender que cada relacionamento pessoal que nós temos é uma oportunidade potencial que nós temos para servir e ministrar aqui na igreja. E olhem à vossa volta, temos mais de 100 pessoas aqui. Olha só todas as oportunidades que tu tens para servir e ministrar a alguém. Nós temos muitas oportunidades para servir e ministrar e rapidamente te darás conta, se te envolveres, que é mais do que até consegues dar conta. É mais, tu tens mais oportunidades numa igreja local para servir, mais do que até tu consegues dar conta. Agora, eu quero terminar sendo prático para vocês, amados irmãos. Esse é o propósito desta mensagem. Eu espero que até aqui, com os argumentos bíblicos, todos vocês tenham ficado convencidos da vossa identidade, da vossa missão, exortados para servir mais e melhor o Senhor e para olharem para vocês como instrumentos nas mãos do Redentor e para olharem de uma maneira gloriosa para a missão que Deus vos concedeu de maneira individual, mas também a nós de maneira comunitária. Agora, como é que nós cumprimos o mesmo de maneira prática? Espero que alguns conselhos provenientes dos livros que eu tenho lido sobre instrumentos nas mãos do Redentor, um novo lançamento que eu li recentemente da Nutra, uma cultura de cuidado na igreja, de Dale Johnson, que é o presidente da ACBC. O livro clássico do pastor John MacArthur, antigo, Nossa Suficiência em Cristo. E obviamente vocês sabem todos os cursos que nós temos de aconselhamento bíblico. E estes conselhos, essas dicas práticas, elas vêm de várias fontes aqui. Para cumprirmos aquilo que Paulo diz em Gálatas. Vamos lá a Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. O contexto é de algum irmão que cai em pecado.
Versículo 2 agora, a continuação, reparem. Levai as cargas, os pesos, os fardos uns dos outros. E assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Este termo grego aqui, cargas, no original está a descrever uma carga pesada de qualquer tipo. Nós sabemos que no contexto é de um irmão que está a sentir vergonha por causa do seu pecado. É o contexto aqui de pecado, versículo 1. Mas isto é aplicado ou aplicável para levarmos as cargas, todas as cargas pesadas de qualquer tipo. Nós somos chamados a levar as cargas uns dos outros. Inclusive, somos responsáveis pelo pecado do nosso irmão. Nós temos que confrontar o pecado. Nós temos que chamar o irmão ao arrependimento. Esta não é uma tarefa apenas dos pastores. Aliás, nos primeiros passos dessa confrontação, os pastores não têm que saber de nada. É entre tu e o teu irmão. Para a restauração daquela alma, porque a igreja é um agente de Deus, tu és um agente de Deus, responsável pelas almas. Levai as cargas uns dos outros, mas é aplicado para todas as cargas, todo o tipo que nós temos, diferentes uns dos outros. E aqui, quase presente, 180 pessoas. Eu posso imaginar a diversidade de cargas, de pesos, que só o Senhor conhece, que mais ninguém sabe. Também te quero encorajar que tu necessitas te expor, abrir o teu coração, procurar ajuda. É para compartilhar essas cargas. Nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. E diz o versículo 2, o apóstolo Paulo termina de uma maneira gloriosa. E assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Olha como cumpres a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, Paulo? A que lei te estás a referir? Temos que olhar no contexto da carta. Podemos ir ao capítulo 5 de Gálatas, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. É assim que cumprimos a lei de Cristo, amando-nos com significado. Quando alguém não está presente aqui, nos preocupemos, liguemos, escrevemos. Não é para nos dedicarmos à fofoca, é para nos dedicarmos a restaurar essa pessoa. Isso é amor, isso é interesse. E esta é a nossa responsabilidade de todos nós. Assim iremos cumprir, tu e eu, a lei de Cristo, que é amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem sofrido muitos ataques ao longo dos anos. Um dos ataques que tem sofrido ao longo da história a igreja é que isto surgiu mais no século XX. É respeito à acusação que a igreja é incapaz de ajudar outros a lidarem com os seus problemas. E normalmente os seus problemas complexos. Pensadores seculares e humanistas propuseram no século XX que somente uma pessoa preparada e treinada por eles na arte de lidar com os problemas humanos é que era capaz de enfrentar os desafios contemporâneos. Vendendo a ideia à nossa cultura, vendendo-te a ideia a ti também, sobre a necessidade de haver especialização e que foi muito bem recebida com o decorrer do tempo também dentro da igreja. É por isso que eu, numa aula de mestrado, um colega meu disse publicamente, pastor, Batista, bem, isso está a ser gravado, não é? Depois cortamos esse certo. Disse que não se sentia capaz de aconselhar um homossexual que enviava para o psicólogo, porque ele comeu esta ideia.
Eu pergunto, quando em 20 séculos de história, como é que a igreja se cuidava mutuamente? Não havia psicólogos. Como? Nós devemos confiar novamente em Deus, nos propósitos de Deus, no poder de Deus e na suficiência da palavra de Deus. Porque esta ideia é uma proposta muito problemática para a igreja. Ela propõe uma dúvida real quanto à suficiência das Escrituras para compreender o homem e encaminhar as soluções para os seus problemas. E para os problemas emocionais e espirituais, só a Bíblia é suficiente. Eu volto a repetir, somente a Bíblia pode solucionar os problemas da alma. Segundo, é problemática esta proposta porque afirma que a igreja, o grupo de crentes em Cristo Jesus, são salvos pela graça de Deus e não estão habilitados para lidar com todos os problemas humanos. E nós estamos, porque nós temos o Espírito do Senhor e temos a palavra do Senhor. Ele age em nós e através de nós. Nós estamos habilitados para aconselharmos uns aos outros. Aliás, a Bíblia diz isso mesmo em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Aconselhai-vos uns aos outros. Deus deseja usar todos os santos com esse propósito. E Deus já nos deu todos os recursos que nós necessitamos. O Espírito Santo. O manual da palavra de Deus. Ele que é o Criador da alma. Ele que pode todas as coisas. Não se preocupem, está bem? E vemos agora rapidamente, porque o tempo esgotou-se, apenas vai passar ali coisas práticas para nós cuidarmos uns dos outros. Nós devemos desenvolver relacionamentos significativos, ou seja, sendo sensível às lutas dos demais e tentarmos entender como seria viver no mundo deles. Isso tem a ver com empatia. Nós também devemos ser intencionais a tornarmos o seu amigo espiritual, a estarmos disponíveis a levá-los em sério no seu sofrimento, nos seus problemas. Aquilo que não é um problema para ti, nem sofrimento para ti, pode ser para o outro. A enfatizar a graça de Deus na tua vida e na vida deles. A procurar maneira de te identificares com a história deles. Também a encorajar quando eles derem passos de mudança, de crescimento. Encoraja. É isso que faz um amigo. Seja genuíno e compassivo. Anda com eles compassivamente em tempos de sofrimento. É poderoso simplesmente estar ao lado, chorar junto, orar junto. É um meio ordinário, mas é um meio da graça. Poderoso para a transformação das nossas almas, para o cuidado das nossas almas. Faz perguntas também intencionais. Faz perguntas com propósito para cuidarmos uns dos outros depois do culto, no intervalo entre a escola bíblica dominical e o culto. Perguntas espirituais, como é que está a tua vida devocional? Como é que está o teu relacionamento com a tua esposa? O que é que tem sido mais difícil para ti como pai, lidando com os teus filhos? Como é que está o teu trabalho? A escola? Quais são as tuas preocupações atuais? Tudo isso é intencional. Nós vivemos numa cultura de individualidade. Mas não deve ser assim na igreja. Necessitamos cuidar uns dos outros e desenvolver esses relacionamentos significativos. E há várias maneiras de o fazer. Avancemos. Podemos passar ali os slides. Devemos também confrontar amorosamente quando pecarem. Essas 8 maneiras de exercermos o cuidado mútuo, vocês conseguem encontrar no livro Aconselhando uns aos Outros, de Ed Welch. Está bem? Podes colocar as 8 maneiras ali de sermos humildes, tomarmos a iniciativa, conhecer o coração a estas perguntas, reconhecer as influências. Há problemas físicos no corpo, circunstâncias que vão mudando, que surgem doenças, ser pessoal e orar, falar sobre sofrimento, falar sobre pecado e repetir tudo isto
constantemente. E devemos compartilhar esperança bíblica. Compartilhar a esperança bíblica. Compartilhar a esperança que Deus está a operar nas nossas vidas, sempre, em todas as coisas, para a sua glória e para o nosso crescimento. E esta forma de compartilhar a esperança bíblica, vocês podem ver no próximo slide, de fazer o outro pensar em quem é Deus, na sua palavra, ensinar uns aos outros as promessas de Deus e relembrarmos uns aos outros o caráter de Deus e os seus bons propósitos para os seus filhos. Também a poder ilustrar com histórias reais na Bíblia, na nossa própria vida, em que Deus abençoou, em que Deus nos deu a vitória no meio de circunstâncias difíceis e frágeis. Também a não sermos manipulados pelo comportamento do outro. Muitas vezes, quando estamos a aconselhar alguém, que pode ser um aconselhamento de 2 horas, pode ser um aconselhamento de 15 minutos. Mas às vezes as pessoas nos estão a manipular. Quando estão a ser confrontadas pelo pecado, às vezes as pessoas começam a chorar, que é para tu parares de o fazer. Às vezes começam-se a enervar e a mostrar-se agressivos, que é para também causar em ti medo, para te manipular e tu deixares de o fazer. Não te deixes manipular. Tu és um instrumento nas mãos do Redentor para abençoar outras vidas. E usa sempre termos bíblicos para descrever os problemas. Vivemos numa cultura que hoje a culpa é de tudo o resto, menos nossa. Menos do nosso coração. Nós temos que voltar à linguagem bíblica, ao que está nas Escrituras. E, amados irmãos, que o Senhor nos ajude com esta convicção de quem nós somos, de qual é a nossa missão, no desenvolvimento de relacionamentos significativos, no compartilhar a esperança, porque cada um de nós somos responsáveis de cuidarmos da alma uns dos outros. De cuidarmos uns dos outros, até ao último dia. E quando ficarmos diante de Deus no último dia e ouvirmos o som maravilhoso da voz de Deus, proferindo as seguintes palavras que irão ecoar em nós por toda uma eternidade. Muito bem, servos bons e fiéis. Ali, amados irmãos, saberemos que esta vida e tudo nela valeu a pena. Ali, amados irmãos, nós saberemos que cada minuto de serviço uns aos outros valeu a pena. Ali, amados irmãos, finalmente seremos plenamente conscientes que nós fizemos parte da obra mais importante, mais duradoura, mais bela, mais gloriosa que já alguma vez existiu. A obra da redenção, a obra da transformação e restauração de almas. Que nos sintamos encorajados para ser parte desta grande obra até ao último dia. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Abençoa-nos a viver a Tua palavra, Senhor. Transforma-nos, Pai. Inquieta-nos por meio dela. Encoraja-nos, Senhor, para sermos uma igreja em que cada um de nós, cada um dos membros, todas as partes contribuem para o seu crescimento e seja responsável no cuidado mútuo, Senhor. Sejam todos eles, juntamente comigo, Pai, sejamos todos instrumentos nas Tuas mãos de redenção, de transformação para a Tua glória. Amém.